Oi, turma, bom dia. A grande maioria das coisas que nós resolvemos através do uso da programação de computadores são coisas que acabam se repetindo uma grande quantidade de vezes. Por exemplo, é comum nós encontrarmos um programa de computador fazendo a gestão da inscrição, por exemplo, de concursos, de eleições ou coisas semelhantes. Então, nós vamos ver que para cada indivíduo que participa do processo, tudo o que ocorre para um determinado indivíduo se repete para os N indivíduos que vão fazer aquele concurso público e nós não sabemos quantos. Um outro programa de computador que esteja, por exemplo, gerenciando as compras em um supermercado, em uma farmácia, em qualquer ponto comercial, também haverá de ter um procedimento repetitivo para cada um dos seus clientes que comparecerem à loja e forem fazer suas compras. Então, sempre aquela determinada quantidade de comandos a serem executados serão repetidos para cada um dos clientes. Então, não faria sentido, por exemplo, como nós talvez tenhamos feito até agora, bem no primeiro momento de uma disciplina dessa, se eu quero ler 10 números, eu repito o comando 10 vezes, né? Informe um número, leia um número, informe um número, leia um número. Então, isso não é prático. Claro que é apenas o primeiro contato que nós temos, e aí o que nós precisamos mesmo é buscarmos as novas estruturas que dispomos para ordenar que a máquina possa repetir quantas vezes seja necessário para nós, tá bom? Então, para isso, nós vamos ver um comando agora aqui, né? Um comando lá na linguagem Pascal. Eu vou escrevê-lo a primeira vez em linguagem algorítmica, só para dar a primeira explicação, e aí logo em seguida eu já faço a conversão do comando para a linguagem Pascal e nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Então, vamos lá, nós vamos agora mesmo aqui para o Pascalzinho e nós vamos então termos acesso a isso aqui agora. Bom, aqui no Pascalzinho. Então acompanha comigo. Então eu vou começar assim, ó, só para nós relembrar. Programa P laço, tá bom? Não tem cedilha porque não faz parte do padrão. Então vai ficar P laco, mas dá para entender. E aí nós vamos definir aqui uma variável, tá bom? E nessa variável, declaração de variáveis aqui, eu quero te contar duas coisas. Bom, para ser um exemplo bem simples, nós vamos fazer então a seguinte coisa: nós vamos, de fato, receber um número, por exemplo, de forma repetitiva, quantas vezes quiser. Vamos fazer só 5 vezes, né? Só para nós compreendermos o processo. Então, qual é o material que nós queremos receber? Eu quero receber um número, tá bom? E aí eu preciso receber uma certa quantidade de vezes pré-determinada. E aí nós já definimos, eu quero que ele faça 5 vezes. Então, se é para fazer 5 vezes, como é que nós vamos descobrir que já repetimos 5 vezes? Só existe uma única possibilidade de fazermos isso, é se nós de fato contarmos, tá bom? Quantas vezes isso ocorreu, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui da seguinte maneira. Nós vamos, então, criar um contador, que eu vou chamar de CT. CTX, tá bom? Faz de conta que é CT vezes, tá? Então, eu criei uma variável chamada CTX, de contador de vezes, faz de conta. O nome aí, você sabe, cada um coloca o nome que quiser, né? Mas o importante é que ela precisa ter um tipo definido, e aí nós vamos defini-la como sendo do tipo integer. Então vamos dar uma olhada agora na real estrutura, como será a, a nossa estrutura, tá bom? Então vamos para o início do programa aqui, já que nós vamos fazer isso aqui.
o início do programa aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou escrever então agora em linguagem algorítmica, né? Que eu vou convertê-la imediatamente, mas para termos a primeira explicação. Então, a ideia é que nós precisaríamos do seguinte comando aqui, né? Um comando seria, ó, enquanto. Então, enquanto, né, eu tiver uma certa condição que precisa ser satisfeita para eu obter uma resposta verdadeira, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou fazer o seguinte. Enquanto ela for verdadeira, faça o seguinte. O que vamos fazer? Nós vamos fazer esse bloco de instruções que estará aqui abaixo. Begin e um end, ponto e vírgula. Então, olha, eu vou engordar agora, ou seja, vou abrir esse bloco e vou colocar o que nós queremos dentro. Então, tecla Home, e aí eu volto para cá agora para começarmos então a escrever o que nós queremos, tá bom? Então vai ser o seguinte, o que é que eu quero fazer? Eu quero receber o número e informar o total de todos os números recebidos. Então, o processo repetitivo será: peça um número, leia o número e acumule esse número. Aí, próxima vez, eu peço um número, leio o número e acumulo. Dou a informação, né? Informe um número, leia o número, acumulo. Informe um número, leia o número, acumulo. Isso repetitivo. Quantas vezes? O tanto que nós quisermos. Essa função aí é que vai controlar quantas vezes nós vamos querer. Então, vai depender se eu quero 5 vezes, se eu quero 50, se eu quero 500, se eu quero 5.000. O número que nós definirmos, ele haverá de repetir. Por isso que se eu testar com 5 e der certo, vai dar certo para qualquer valor informado ali. Não é verdade? Então, mas o que eu sei é que será isso aqui, olha. Então, vamos lá. Aí nós já aprendemos como capturar um dado. É só você olhar aí nos outros programas para isso. Então, o write, né? Write ln. Tá lá. Informe um número. Informe um número. Ponto e vírgula. Read ln. Num. Aí, pessoal, nós vamos precisar entender o seguinte. Lido o número, eu preciso acumular. E eu acabei não criando o acumulador lá em cima, tá bom? Então, eu vou voltar lá nas declarações de variáveis e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui acrescentar o acumulador, tá bom? Então, o acumulador a gente vai chamar de AC, tá bom? AC traço num, tá bom? Vamos fazer assim, ó. E aí, pessoal, vamos lá. Então, ó, por definição, nós vamos precisar guardar isso na memória. Né? Um acumulador, ele sempre será igual ao seguinte, a ele mesmo mais aquela coisa que eu quero acumular, tá bom? Então, como é o nome do acumulador, né, o maiúsculo, minúsculo aqui não interessa, tá bom? Mas é o AC num, então precisa receber ele mesmo, é só repetir, AC num, mais aquilo que eu quero acumular. Eu quero acumular quem, pessoal? Eu quero acumular num, então eu vou acumular um número. Com isso, eu acumulei. Pessoal, eu já expliquei que isso ocorre assim, porque o comando atribuição aí presente, então verifique o vídeo de comando atribuição. Você perceberá que o comando atribuição avalia o que está do lado direito da
do comando atribuição, perdão, né? Então, o comando atribuição avalia o que está do lado direito do comando atribuição, acha o valor resolvido e aplica ou atribui esse valor ao lado esquerdo. Por isso que nós precisamos replicar sempre o AC num. Ele será igual a ele mesmo, ou seja, o que ele já tinha mais o que foi acumulado antes. Para isso, então, sempre nós adotaremos a seguinte prática. Toda vez que você tiver um acumulador, toda vez que tiver um acumulador, você começa o programa, a primeira coisa que você vai fazer é mover zeros para os seus acumuladores. Então, na minha primeira linha aqui dentro do bloco de instruções, eu vou dizer que o meu AC num vai receber quem? Vai receber zero. Mas por que, professor? Pessoal, é como quem vai abastecer o carro no posto de combustíveis. Você chega lá, primeira coisa que o frentista faz é ele zera a bomba. Ou você gostaria de começar a pagar saindo de R$ 100, por exemplo? É óbvio que não. Então, para garantir que a sua variável de memória está isenta de qualquer possível resíduo que vai impactar no seu resultado, você move zero para esse local de memória, que vai guardar os valores acumulados, e aí ele estará isento, então, de qualquer coisa. Tá bom, essa é a situação que nós devemos fazer. Então, foi zerado ali, ótimo, perfeito. Então, qual é o processo que se repete, pessoal? Tá aí, olha. Na linha 9, dou a mensagem solicitando o número. Na linha 10, eu leio o número. Na linha 11, eu simplesmente acumulo. Isso para cada pessoa. Então, vamos lá. Considerando que nós queremos repetir esse processo 5 vezes, então agora está na hora de nós alterarmos aqui ou definirmos qual seja a nossa condição aqui do comando. Então, a nossa condição aqui, olha, essa condição, ela precisa ser, então, substituída. Qual é a condição que nós queremos? Eu quero que o meu contador lá, tá bom? Aquele meu CTX, tá? CTX, eu quero que o meu CTX, para ele fazer 5 vezes, eu tenho que fazer assim, olha, enquanto o meu contador, tá bom, for menor, por exemplo, do que 6, eu vou fazer isso. Então, enquanto ele for menor do que 6, eu vou fazer isso. Então, já temos uma condição. Enquanto o meu contador for menor do que 6, eu preciso fazer isso. Mas, pessoal, então agora vem a seguinte questão. Quando a nossa unidade aritmética e lógica, né, identificar essa linha de comando, ela vai então avaliar essa condição. Essa variável chamada CTX precisará ter algum valor inicial para que ele possa fazer essa comparação. Então, para isso, nós precisaremos, antes do enquanto, sempre darmos um valor inicial para o nosso contador. Então, se eu vou começar alguma coisa, o meu CTX deverá partir de algum valor. Então, eu vou partir, sabe de quê? De 1. Eu digo que ele é 1 e faço. Aí, quando eu chegar bem aqui, pessoal, olha, quando eu chegar aqui, eu devo fazer o seguinte, eu vou incrementar essa variável. CTX, igual, definição de contador, bem semelhante à definição de acumulador. Acumulador é igual a ele mesmo mais aquilo que eu quero acumular. Definição de contador. Um contador será sempre igual a ele mesmo mais 1. Então, é só repetir aqui, CTX mais 1. Pronto, e aí nós temos então o nosso contador definido. Vamos compreender então qual é a lógica aqui do nosso programinha, tá? Qual é a nossa lógica então?
A nossa lógica diz respeito ao seguinte aqui. Cadê? Quando ele encontra o comando enquanto, ele avalia a condição e aí só tem duas possibilidades. Ou essa condição será verdadeira ou falsa. No nosso caso, observe, a primeira vez, ele vai perguntar se o CTX é menor do que 6. Se nós o iniciamos com 1, a primeira vez será menor do que 6, a resposta será verdadeira. E aí, sempre que a resposta for verdadeira, ele executa o bloco abaixo do enquanto. Então, ele solicita o número, lê o número e acumula o número, e aí depois ele incrementa o contador. Então, ele volta para uma segunda vez. Acha novamente a palavra enquanto, né? E aí, quando ele encontrar a palavra enquanto, o que é que ele faz? Ele avalia a condição. CTX é menor do que 6? Sim. Ele agora terá um valor 2, porque ele tinha 1, foi incrementado, ficou com 2. Mas 2 continua sendo menor do que 6. E aí, então, ele executa novamente, fazendo aquilo que é repetitivo para cada uma das vezes. Solicita o número, lê o número e acumula o número e incrementa o contador. E aí, quando ele incrementa o contador, ele acha o final do bloco, ele volta para o comando enquanto. E achando o comando enquanto, ele reavalia a condição. Agora, o CTX continua com o valor 3, mas ainda assim é menor do que 6. E aí ele vai mais uma vez executar o bloco e assim por diante. Até, pessoal, que quando ele fizer a quinta vez e ele incrementar, o contador vai ficar com o valor 6. E aí, quando ele perguntar 6 é menor do que 6, a resposta será falsa. 6 não é menor do que 6. 6 é igual a 6. Então, como não é menor, o nosso processo repetitivo se encerra aí. Simples assim. Muito fácil, não é isso? Então, preste atenção. A palavra aqui no lugar de enquanto, já que nós entendemos, na linguagem Pascal será while. While e a palavra faça será simplesmente do. Né? E assim nós temos aqui um bloco de instrução, tá? E quando eu sair daqui do bloco de instrução, o que eu deveria fazer? Pessoal, não faz sentido fazermos um processo repetitivo se ele não tiver nenhuma utilidade. Então, quando sairmos do processo repetitivo, nós teremos o valor acumulado da quantidade de vezes repetida. Então, é só nós informarmos isso a título de nosso exemplo aqui. Então, simples, olha, já aprendemos como também externar dados da memória. É só você olhar o filmezinho aí, você pode copiar lá, cola aqui, ou, na realidade, eu posso copiar daqui mesmo, ó. Simplesmente nós vamos copiar essa linha aqui, pronto. Vou copiar, Ctrl C. Chegando aqui eu vou colar, Ctrl V. Pessoal, perdão aí, mas estamos nos recuperando. Então seria aqui, ó, o acumulado dos números foi. Bota uma vírgula e bota a variável A, C, num. Pronto. Só isso. Vamos compilar, então, e observar. Aliás, vamos salvar, né? Laço. E aí, agora é só compilar. O identificador
a CXT. Tá certo. Nós digitamos errado aqui, tá bom, pessoal? Então é CTX. E aqui eu inverti. É CTX. Apaga esse aqui. Alteramos, salva e compila novamente o programa. E aí não há mais nenhum erro. E aí nós já podemos então executá-lo. Vamos lá executar e ver o que está acontecendo. Tá aí, informe um número. Vamos lá fazer um acumulado de 5 números, né? Tenho que levar o cursor até lá. Então, 10. Próximo número, 20. Terceiro número, 30. Já temos quanto aí, pessoal? Já temos 60 informado, tá bom? Então, agora eu vou informar 40. E agora eu vou informar sobre o que? 50. E o nosso resultado precisará ser, então, 150 se eu não estiver equivocado. Muito bem, perfeitamente. Tá? Então, esse é o comando, pessoal, repetição ou laços. Né? Então, existem algumas regrinhas para nós criarmos laços. É verdade que esse laço é um laço contado e existe o laço não contado também. Mas faremos outros videozinhos explicando isso lá, tá? Então, se apega a esse modelo aí e vamos em frente.